meus amigos, bem-vindos mais uma vez aqui ao MDE Connection. Nós estamos no nosso treinamento e esse aqui é o módulo treinamento avançado para a diretoria, em que eu vou estar respondendo algumas perguntas gerais a respeito de secretaria e perguntas também relacionadas à liderança. E é por isso que, trazendo essas perguntas que vieram de muitos de vocês, eu convidei a Carla, que é a nossa regional, e está aqui conosco. Bem-vinda, Carla. A Carla tem de uma região aqui do litoral catarinense e ela vai trazer algumas dessas perguntas para a gente compartilhar com vocês algumas respostas, ideias, soluções para questões que talvez não estejam muito objetivas no manual, mas a gente pode ajudar a responder. Vamos lá. Bom, pastor, vou começar com a mais cabulosa, pode ser? Ok. O que faz um líder perder um lenço? E como proceder nessa retirada? Como que é o processo de perda de lenço? Tá bom, vamos falar sobre dois tipos de lenço. O lenço comum de desbravador e o lenço de líder, como eu estou usando aqui. Então, o lenço comum desbravador normalmente é dado para o desbravador depois que ele apresenta continuidade no clube. Está ali 1 mês, 2, no máximo 3 meses, ele já deveria receber o lenço dele. E aí ele recebe o lenço dentro da idade de 10 a 15 anos, se ele é um desbravador de qualquer religião. E se ele é um adulto, chegou no clube, recebe também o lenço normal de desbravador. E esse lenço, ele fica com ele enquanto ele estiver no clube, ele vai usar enquanto for desbravador. Se ele é um membro da Igreja Adventista, ele fica permanentemente com esse lenço. Mas se ele é disciplinado, no período da disciplina, ele não pode usar lenço. Se ele for removido da igreja, então ele perde o lenço e quando ele voltar para a igreja, for rebatizado, enfim, aí ele tem que fazer uma nova cerimônia de admissão de lenço, como se não tivesse lenço antes. No caso da investidura de líder, se ele foi um líder investido, líder de lenço, completou a classe de líder, foi investido e ele foi disciplinado durante o período da disciplina, seja, sei lá, 1 mês, 3 meses, 1 ano, que é a disciplina máxima, durante esse período ele não pode usar o lenço, mas terminada a disciplina, ele pode voltar a usar o lenço dele. Entretanto, se ele foi removido da igreja, então ele vai ter que fazer uma nova investidura de líder. Para isso, ele vai ter que revalidar a investidura. Como é que funciona? Normalmente ali na primeira página do antigo cartão de líder tinha ali a prescrição dos requisitos que ele tem que fazer, ele tem que atualizar para ser novamente investido líder. O primeiro deles e o mais certo é que você vai ter que passar de novo pelo treinamento presencial de liderança, um treinamento oficial do seu campo de 10 horas de liderança. Aqui em Santa Catarina, faz-se anualmente, o curso é chamado de ASIS ANC, cada campo tem mais ou menos um nome para esse curso, mas no cartão ele aparece como curso de liderança 10 horas, okay? Promovido pela associação. Esse curso ele é presencial, ele é prático e ele vai ter que ser refeito. Depois tem mais uma outra, outro requisitos menores ali, que ele vai também que prestar contas ou relatório, e enfim, depois que ele concluir, ele manda o relatório para o departamental, e o departamental e o coordenador regional dele aprovam, então é marcada uma investidura, ele vai ter uma nova investidura de líder, como se ele não tivesse sido investido líder. Uhum. E quem faz essa comunicação é o pastor distrital ali que participou da comissão onde houve a disciplina, no caso. Quem seria o responsável por esse comunicado da perda do lenço? Se ele perder o lenço, ele vai ser removido, ele já vai ser descadastrado no próprio sistema da secretaria. Então, ele tem que ter entendido, qualquer desbravador tem que ter entendido que se ele foi disciplinado, se ele foi removido, ele já perdeu o lenço. Ele não precisa ter um aviso. Por quê? Porque uma vez que líder é líder da igreja adventista, se ele foi desligado da igreja adventista, ele está desligado da função de líder. Uhum. Ele vai ter que ser novamente avaliado e reconhecido para isso, no dia que ele voltar a ser membro da igreja. A gente sempre tem que entender o clube como um ministério da igreja, ou seja, tudo aquilo que administra o clube é administrado pela própria igreja. Uhum. Se ele tem algum direito no clube, é um direito que ele tem enquanto membro da igreja. Se ele perde os direitos dele de membro da igreja, automaticamente ele perde tudo na função dele de liderança do clube. Uhum. Certo, lembrando que o clube, como o pastor falou, pertence à igreja. Exatamente. Né? Então tá. Outra pergunta que sempre fazem. Como diretor de clube, eu sou obrigada a aceitar líderes? Existe uma porcentagem de quantidade de líderes? Se esse líder está ok, está dizimando, tem um membro regular frequente, eu sou obrigada a aceitar ou não? Como é que funciona esse processo? Legal. Antes de responder, vamos tentar fazer uma diferença
Existe o termo líder, às vezes a gente usa de forma genérica, e isso causa certa confusão na mente do pessoal. Às vezes a gente usa o termo líderes ou liderança do clube de uma maneira geral para expressar todos aqueles que coordenam, que dirigem o clube, que lideram o clube, sejam eles líderes investidos de lenço ou não. O correto, talvez para não causar essa confusão, seria a gente se referir a essas pessoas como diretoria. Mas também causa uma certa confusão porque alguns vão entender que diretoria é só o trio do diretor e os associados, e os outros não seriam diretoria. Enfim, a gente pode talvez designar eles como os dirigentes do clube. Então, todos aqueles que usam camisa branca, né, no uniforme de gala, todos esses são dirigentes do clube, porque eles atuam na forma de liderança ou de dirigência do clube, ou dirigindo o clube em algum setor, seja na unidade, seja como instrutor ou seja como diretor. Então, todos eles estão numa posição em que eles lideram, independente de terem completado a classe de líder. Eles exercem a função de líder, né? A função de liderança, independente de ter o status já reconhecido de líder. Mas, enfim, quantos camisa branca pode ter no clube? Eu acho que essa é a pergunta para ficar mais clara. Quantos maiores de 16 anos eu posso ter no clube? Quantos eu devo aceitar? Não existe aqui uma regra escrita sobre isso. Existe a filosofia do clube e a lógica. Então, qual é a filosofia e a lógica? A gente até tem dentro do módulo aqui uma aula sobre isso, sobre filosofia e lógica do Clube dos Desbravadores. A filosofia é: qual é o público-alvo dos desbravadores? O público-alvo são os meninos e meninas de 10 a 15 anos. Então, a maior parte do clube tem que ser meninos e meninas de 10 a 15 anos. No passado, as cotas para Campuri já eram ali 60-40, ou seja, 60% de 10 a 15 anos, 40% de maiores de 16. Com o tempo, em Campuris maiores, da choradeira e tudo mais, o pessoal acabou flexibilizando um pouco, deixou-se as cotas aí em 50-50, o que, na minha opinião, não sei se é o ideal, porque a gente começa a fugir um pouquinho do objetivo, que é trabalhar com os menores, mas a gente tem que entender que o ideal é que você tenha um clube para crianças, para adolescentes, para meninos e meninas juvenis, de 10 a 15 anos. Se é um clube para adultos, então o nome disso é Sociedade de Jovens. E aí é um ministério muito bonito que tem que ser desenvolvido na sua igreja, que pode ter diferentes dobramentos, é muito legal, mas o público-alvo não é mais o juvenil de 10 a 15 anos. No Desbravador, o público é 10 a 15 anos. Portanto, a maior parte do clube tem que ser de 10 a 15 anos. Eu sou obrigado a aceitar todo mundo? Eu acho que a gente podia fazer a pergunta diferente. A gente poderia perguntar assim: e você quer vir para o clube por quê? Né? Então, nos clubes. Direção, né? Exato. Nos clubes que eu liderei, a gente tinha o seguinte costume: olha, nós temos aqui a liderança e tal. Você está querendo vir para o clube? Ótimo, a gente quer você aqui. Só que é o seguinte: nós temos aqui daí vaga para conselheiro. Aí qual a unidade que vai ser? A unidade que você criar. Então você quer aconselhar, você quer ser conselheiro, quer participar do nosso clube, você traz 8, recruta 8 meninos aí de 10 a 15 anos, se for uma menina, né? Traz 8 meninas de 10 a 15 anos aí, pronto, você é o conselheiro desses daí. Então você recruta, você já está mostrando que você é um líder. Agora, você é um líder e ninguém te segue, e você também não traz ninguém para o clube, você não é líder de nada. Então, eu acho que não precisa botar limite, está todo mundo bem-vindo, mas você pode botar requisitos. Olha, você quer ajudar no clube? Você é maior de 16 anos? Você quer se cadastrar no clube aqui? É bem-vindo. Você tem que trazer mais 6, 7, 8 aí da idade de 10 a 15 anos. Aí você vai liderar esse pessoal. A gente entende que realmente você é um líder. Achei bem interessante porque daí você filtra. Sim. Já quem está vindo, né? Quem está vindo ali de maneira esporádica, só porque acha o nosso uniforme bonito, já vai fugir porque vai entender que aqui se trabalha, que silêncio vive sujo de suor, né? E eu acho que uma coisa interessante é você perceber que quando a gente tem um grupo muito maduro, muito mais velho, e as crianças começam a ser a minoria, isso começa a filtrar a meninada. Então, por exemplo, clubes que têm maioria de 14, 15 anos, o que é raro, dificilmente não, mas você vai ter mais dificuldade de colocar o pessoal mais jovem, de 10, 11 anos. Clubes que têm só meninada de 10, 11,
É difícil você segurar um, dois de 14, 15. Entendeu? Então, os adolescentes, eles eles ficam ali por grupos, eles ficam naquele nicho deles. Se você tem um clube só de adultos, eles vão embora. A gente pode provar isso com muita facilidade, né? Você veja as redes sociais. Facebook já foi a rede social deles. No momento que os adultos entraram, eles caíram fora para o Instagram. Instagram já foi a rede deles. No momento que os adultos chegaram, eles caíram fora. Foram para onde? Pro TikTok. TikTok e outras redes. E aí vai. Então, quando eles sentem que uma coisa não é mais exclusiva da idade deles e não é feita para a idade deles, eles caem fora. Se você tem um clube recheado de adultos, de jovens mais velhos, não é para eles. Está muito claro. E eles vão embora. A mesma coisa você pode ver, por exemplo, em colégios, internatos adventistas, onde você tem ali faculdade e ensino médio. Esse é um exemplo que quem já estudou internato conhece e vai entender perfeitamente. Onde você tem a faculdade, a presença deles, a maturidade deles ocupa tanto espaço que o ensino médio, o pessoal vai se tornando cada vez mais relevante e participa cada vez menos e menos gente procura. A faculdade engole. Nos colégios onde a gente tem só ensino médio, a gente percebe claramente que aquilo desenvolve a gurizada do ensino médio e eles ocupam todos os espaços do colégio, da igreja do colégio, do coral, e eles se desenvolvem. Então, ter um clube só de adultos maiores de 16 anos, fatalmente, você vai fazer com que esse pessoal engula e pressione e não desenvolva a meninada mais jovem. Isso é muito nocivo. Você tem que ter sempre uma média de mais juvenis e adolescentes do que adultos. Certo. Professor, ainda nessa linha, né? Ali para admitir alguém para parte da liderança, da diretoria, dos dirigentes do clube, como o pastor explicou, né? Existe alguma regra ou uma carta de recomendação? Porque quando a gente vai votar em comissão da igreja, existem regras que a gente precisa seguir, né? Isso se aplica também para líderes do clube, independente se ele vai ser instrutor, ou não apenas para a diretoria em si, a executiva, mas os outros. Isso também existe uma regra ou eu tenho que criar isso? Existe algum lugar onde está escrito para que eu possa mostrar para a pessoa? Ou como funciona esse critério? Primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte: quem é do clube, quem não é do clube não é do clube. O que isso quer dizer? Ou seja, existe o desbravador, e ele é desbravador com tudo, ele está cadastrado no sistema, ele tem seguro, ele usa o lenço, ele é participante do clube, e existe quem não é desbravador. Então, quem não é desbravador pode ir no clube? Uma vez na vida, se você vai dar uma instrução específica que escapa da tua expertise, e você tem alguém que é um profissional da área, você pode convidar essa pessoa para ir ali dar uma palestra. O que não significa que essa pessoa é um instrutor do clube. Ele pode ser um instrutor enquanto naquele momento ele foi ali dar aquela palestra. E a gente vai se referir a ele genericamente como instrutor. Mas ele não é membro do clube. Ele não faz parte do clube. Ah, mas na equipe de apoio. Não, isso não existe. Ou ele é desbravador ou ele não é desbravador. Certo? Então esse cara que foi ali, sei lá, nós vamos fazer hoje especialidade de motores. E aí eu convidei um amigo meu que é mecânico, manja tudo de motores, o cara vai abrir um motor, vai mostrar para os guris como é que monta, desmonta, como é que fecha, como é o funcionamento do motor. E beleza, terminou, ele vai embora. Vai para casa dele, ele não é desbravador. Ele não ganhou um lenço, ele não participa do clube, ele não está inscrito no clube, ele não vai para Campuri, não participa de nada. Agora, se ele se interessar, se ele achar legal, olha, eu queria participar disso. O que você faz? Sabigão, você pode participar, só que é o seguinte, para participar aqui, você tem que estar consciente de tudo que a gente acredita e ensina. Então, para participar, primeiro tu tem que fazer esse estudo bíblico aqui. Estava por aqui, você vai fazer um estudo bíblico com a gente. Se você fizer o estudo e você disser no final que concorda com tudo que está aqui, você é bem-vindo. Só que se ele falar que concorda com tudo, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser batizado. Entendeu? Então esse é o princípio. Aí depois você pode participar do clube. Nós não vamos te colocar aqui para participar de uma coisa que você não concorda. Você tem que estar consciente do que a gente pensa, do que a gente ensina para a gurizada, para daqui a pouco você não entrar aqui e dizer, pô, eu estou num negócio, mas não concordo com isso aqui. Então nós vamos ser honestos com você. Você vai estudar a Bíblia primeiro com a gente. Vai levar aí um pouco mais de meses aí, e aí depois você diz para nós o que você acha. É assim que funciona. Agora, os que são do clube, instrutores do clube, todos eles têm que ser batizados. Todos eles. Por quê? Porque estando nesse quadro que a gente vai entender aí de dirigentes do clube,
onde está o diretor e a sua equipe, onde estão os conselheiros, onde estão os instrutores de classe, instrutor de ordem unida, instrutor de acampamento, de qualquer setor que a gente tem no cartão, todos esses eles estão liderando o clube. O que é o clube? O clube é um braço da igreja e como é um braço da igreja, a igreja não entrega a liderança da própria igreja para quem não é da igreja. Então esse é o princípio da lógica, veja. A igreja nunca deve entregar a liderança de um ministério seu para quem não é adventista, para quem não professa as nossas crenças, para quem não professa as nossas doutrinas, porque isso não é uma questão de preconceito, é uma questão de coerência. Você não pode pedir para alguém que não é do nosso meio ensinar aquilo que nós acreditamos ou liderar aquilo que nos pertence. Isso é uma questão simples de coerência. Como é que eu vou receber as pessoas no clube, então? Qualquer um que vai fazer parte da dirigência do clube, da liderança do clube, ele tem que ter uma aprovação da comissão da igreja em algum momento. Por quê? Porque ele está ajudando a cuidar de menores de idade que estão sob responsabilidade daquela igreja local. Então, se ele é membro da igreja local, isso se resolve pela própria comissão da igreja, porque vai conhecer e vai poder votar. Se ele está vindo de outra igreja, ele deve pedir a transferência do seu nome. A transferência meio que é uma carta de recomendação. A transferência, se ela chega em dia, ela já está dizendo para a secretaria da igreja local, olha, o fulano lá não está em disciplina, não está sob nenhuma prescrição, nada, ele está tudo ok. Então ele pode, senão ele não vai ser nem transferido, ok? Agora, no desbravador, a gente tem que ter um cuidado e a gente vai fazer uma pergunta a mais. A gente vai dizer assim, brother, tá aqui a tua transferência, você está vindo de fora, ok, bem-vindo, mas você também precisa nos trazer um certificado de antecedentes criminais. Você entra num site aí do governo, você puxa pelo teu CPF, é de graça, você traz pra gente aqui e tá tudo certo. Por quê? Porque vocês sabem que no Clube dos Bravadores a gente tem um cuidado de que se a pessoa teve no passado algum envolvimento com crimes voltados para crianças, sejam quais forem esses crimes, essa pessoa nunca jamais poderá ser líder de desbravadores ou de aventureiros. Talvez ele tenha se arrependido, resolvido a vida dele com a lei, com a sociedade, e talvez possa até ser um membro da igreja adventista em algum momento. Mas, mesmo assim, ele nunca mais vai poder liderar um clube de desbravadores e aventureiros. E aí o cara pode dizer, mas eu não quero entregar, isso é uma coisa muito pessoal minha, eu não vou entregar meu certificado. Então você também não participa do clube. Quem não deve, não teme, certo? Essa é uma questão que a gente tem cobrado e que é um direito do clube, porque o clube tem seus próprios princípios e ele tem que zelar pela segurança das crianças, né? Ainda nessa questão, é que ainda ficou um resquíciozinho de dúvida aqui. Mesmo que o membro seja batizado, venha transferência, existem casos de que mesmo ele não tendo nada para discipliná-lo ou para removê-lo, ele ainda assim não está apto para ser líder de um departamento. Por exemplo, o dízimo e a frequência, certo? Isso é válido também para a diretoria do clube? Sim, é válido. Na verdade, isso vai acabar sendo observado pela comissão da igreja onde ele está agora. E se é muito recente, a comissão da igreja pode se comunicar com o pastor da igreja de onde ele veio, pode se comunicar com o tesoureiro, com a igreja de onde ele veio, pedir essas informações e pedir essa recomendação ou não. Por que nós entendemos que isso aí é um critério? Você citou o dízimo e a frequência aos cultos de escola sabatina, né? Vamos começar pela frequência, né? Bom, se o cara não é frequente... Já tem alguma coisa errada, né? Já tem alguma coisa errada aí. Ou ele transgride o sábado, ou ele é um adventista muito fajuto. Se ele é um adventista muito fajuto, né? Aí não posso botar um cara desse como líder. Eu não posso contar com um camarada que não vai vir, que não vai aparecer. Então já eliminou ele. Até pelas crianças, né? Não vão ver seus líderes na igreja, elas vão... E olha que acontece, hein? Às vezes acontece de colocar-se líderes, aí o cara vai liderar o clube, promete liderar o clube, a criançada vai lá domingo de manhã, parece a gurizada lá na igreja domingo de manhã, e o cara não vai, não dá explicação, não manda aviso, e a gurizada fica lá 1 hora, meia hora, esperando abrir, ninguém aparece. Isso aí acaba com o clube, né? Esse tipo de coisa acontece, lamentavelmente. Então a gente tem que tomar essas iniciativas para esse tipo de coisa não acontecer. A segunda questão dos dízimos, né? A fidelidade nos dízimos e ofertas. Aí a gente volta ao princípio da coerência, ou seja, eu vou liderar um departamento da igreja adventista.
que em alguma esfera ou medida ele também é sustentado por dízimos e ofertas. Como é que eu vou liderar alguma coisa da qual eu nem mesmo acredito nisso? Se eu não participo disso. Eu, por exemplo, sou pastor, também sou dizimista e ofertante. Como é que eu vou trabalhar para uma igreja se eu mesmo, de minha parte, não tenho essa crença e essa fé? Isso seria incoerente. Então, o princípio da coerência é, se você quer liderar um ministério da igreja, você tem que concordar com essa igreja. E essa igreja ela tem um princípio de que ela é sustentada, a sua obra missionária é sustentada por pregar o evangelho através das nossas ofertas e através também dos nossos dízimos. Isso faz parte da dinâmica da igreja. E se eu vou liderar essa igreja, eu tenho que estar a par disso e concordar com isso. E eu tenho que estar praticando isso. Isso vale para qualquer outra coisa, não é sobre dízimos e ofertas. Vale, por exemplo, sobre o sábado. Como é que eu vou liderar um ministério da igreja adventista e eu sou transgressor do sábado? Sim. Isso vale para o princípio de saúde, né? Como é que eu vou ensinar o desbravador a não fumar e não beber se de repente eu tenho uma vida dupla e lá quando ninguém está olhando eu consumo bebida alcoólica? Ou então num círculo diferente ali dos meus amigos fora da igreja eu consumo e aqui eu aparento ser uma coisa. É o princípio da coerência. Você tem que entender as crenças desta igreja e abraçá-las, ou então você tem que rever as suas crenças ou rever se você tem condições realmente de ser um líder. É uma questão de coerência, né? Ah, entendi, pastor. Eu quis trazer isso também porque muitas vezes a gente coloca essas regras e às vezes a gente é mal interpretado, mas como o pastor explicou agora em questão de coerência, né? E ali, até quando a gente vai pedir a carta de recomendação para receber o lenço colorido, sei porque eu estou em processo, né? É preciso avaliar, né, a quantidade de dízimos e a igreja ainda acho que é de 8 meses, né? Então nem é 100%. Sim. Ela tem uma brecha ali, entre aspas, né? Uma porta da graça ali para que as pessoas consigam. Exato. Eu acho que essa questão de dízimos e ofertas envolve mordomia, ela é um indicativo da nossa gratidão. E eu tenho a percepção de que se você tem, e a gente tem, de vez em quando aparecem, a gente se for peneirar os nossos líderes aí, aparecem líderes que acabam aqui e ali tropeçando ou sendo infiéis, às vezes até pela própria comissão da igreja não examinar direito, esses camaradas são colocados na função sem terem sido fiéis antes. Mas se você vai olhar e fazer um exame pessoal de cada um desses que não abraçam a questão dos dízimos e ofertas, você vai reconhecer aí problemas sérios de comunhão com Deus, você vai descobrir um problema sério de entender o que é o dízimo e entender o princípio da gratidão, por que nós devemos ser gratos a Deus. E normalmente é esse indivíduo que lá na frente, numa situação, por exemplo, de cursos, de campuris e coisa assim, ele é que vai começar a criar polêmicas com o preço das coisas. Porque não adianta, a gente já falou aqui na aula de tesouraria, o Clube dos Bravadores, a gente tem de tudo. Tem crianças pobres, tem crianças ricas e todo mundo vai e participa da mesma coisa. Agora, não dá para negar que o Ministério dos Bravadores exige dinheiro. Barraca custa dinheiro, uniforme custa dinheiro, campuri custa dinheiro, viagem, ônibus que vocês contratam custa dinheiro. Normalmente esse camarada infiel, ele vai ter muito problema com isso e ele vai causar polêmicas e problemas dentro do teu clube. Ele vai ser o primeiro que vai desanimar a gurizada e vai dizer assim, nossa, mas onde é que se viu pagar todo esse preço para ir num acampamento, para ir num campuri e tal. Esse tipo de camarada não serve para você ter no clube, porque ele vai minar a energia da tua liderança, ele vai destruir com o clube e ele tem um problema sério de entender como é que a igreja funciona. Então, eu volto ao princípio, é o princípio de coerência. Como é que você está num negócio que você não concorda com a estrutura e funcionamento? Você continua pensando da maneira mundana e você quer ser um crente e liderar um ministério de crente. Então, é uma questão do próprio indivíduo voltar lá atrás e avaliar o que ele tem de errado. Né? É como se isso fosse um sintoma visível de coisas mais profundas, né? Sim, com certeza. Mas sempre, sempre. Como diz Jesus, né? Onde estiver o teu dinheiro aí, onde estiver, vai estar o teu coração. Então, isso, questão de bolso e dinheiro mexe muito com o indivíduo, entendeu? E aí você vê quais são os valores de cada um. O camarada que ele tem dificuldade em ser grato, em entregar um percentual mínimo ali de dízimo ou de ofertas,
E ele vai ter dificuldade em muitas coisas ao longo da caminhada como um desbravador. Não vai longe. Sei. Não vai longe. Pastor, tem duas perguntas aqui, que eu não sei se o pastor quer responder junto, mas enfim. O que é um regimento interno? E até onde vai ali essas regras? Eu preciso reescrever aquilo que já existe no manual, como sendo alguma coisa local? E qual a diferença disso para as tradições do clube? E até onde vai essas tradições? E uma ênfase maior qual o risco de criar essas tradições sem que a igreja aprove? A comissão da igreja mesmo. Tá, vamos lá. Vamos entender isso aqui enquanto a gente vai colocar agora um modelo de regimento para vocês, mas vamos entender como é que isso funciona na igreja adventista. Então, olha só que coisa interessante. Na igreja adventista, nós temos só uma regra. Qual é a regra? É a Bíblia. A Bíblia é o nosso único manual de regras. Entretanto, todo mundo diz que interpreta a Bíblia assim, assado e tal. Então, a igreja mundial, ela tem uma expressão de entendimento das regras bíblicas e também ela tem uma expressão de procedimentos para questões da sua igreja, que é o manual da igreja. Da mesma forma, deixa eu pegar aqui, no universo dos desbravadores, a gente vai ter um manual, ok? Que é o equivalente ao manual da igreja, que vai ser o nosso manual administrativo dos desbravadores. Esse daqui é para todo o território da divisão sul-americana, ok? Então são 8 países que fazem parte. E esse aqui vai ter as regras e os princípios. Isso aqui é um código de regras. Entretanto, em cada clube, a gente vai ter circunstâncias que elas são específicas da geografia ou da cultura local, porque nós estamos falando aqui de um material geral para 8 países. Existem questões mais específicas. No território da nossa União, nós temos aqui, a União Sul-Brasileira, nós temos um código de conduta que é para ser uma espécie de regras do clube. O seu clube pode ter as regras próprias do clube? Eu vou responder depois que eu explicar o padrão aqui da União Sul-Brasileira. Então, olha só. Esse aqui que está aparecendo na tela, a gente chama de compromisso dos desbravadores. Cada pai e desbravador tem que assinar isso aqui, reconhecer, assinar, entregar para o clube bonitinho assinado, quando ele é cadastrado no clube no início do ano. Ou seja, na primeira reunião, os pais têm que saber de todas as regras do clube, os desbravadores têm que saber daquilo que serão cobrados. E esse daqui é mais ou menos um resumo daquilo que nós entendemos que era importante para pais e desbravadores saberem, e foi revisado várias vezes por advogados aqui da União Sul-Brasileira. Então, um material bem completo e segue o princípio assim, a gente tem que às vezes falar o pouco, bem falado e o objetivo, certo? Esse modelo está disponível no sistema, no SGC de secretaria. Todos os clubes aqui têm que usar. Quando você abre um clube, na primeira reunião de clube, você tem que entregar isso aqui para os pais e ler com eles. E ele vai ter aqui, basicamente, a nossa filosofia, os nossos princípios gerais do clube, os nossos ideais, porque a questão das regras do clube, elas começam pelos nossos ideais. Então, se o desbravador tem voto e lei, por que eu vou criar outra lei? Sim. Não, a lei do desbravador é a lei do desbravador, que a gente recita todo domingo de manhã. A lei do desbravador ordena observar a devoção matinal. E vai indo. Se a gente parar para fazer uma análise, tem uma outra aula ali de filosofia que o pessoal fez análise da lei. A lei do desbravador, ela já prescreve uma série de coisas. Por exemplo, cuidar de meu corpo. Se a gente tem o princípio de cuidar do meu corpo, o desbravador não pode estar fumando e bebendo. Sim. Entendeu? Então veja como o princípio ele é abrangente aqui. Então a primeira coisa, a gente tem aqui os nossos ideais. E eles estão resumidos aqui em objetivos como pureza, bondade, lealdade, serviço a Deus e à comunidade. A filosofia do clube já está expressa. A segunda, a gente tem aqui, o desbravador declara aqui que está de acordo com alguns termos. Então são termos gerais aí que envolvem o princípio do voto, a lei, o pertencimento, as regras sobre o uso do uniforme, o nosso conceito de família, ou seja, para nós, menino é menino, menina é menina, um casal é definido por um homem e uma mulher, ok? Então os princípios bíblicos, tudo isso já está prescrito aqui. Por quê? Porque de repente alguém vai entrar no clube e dizer assim, mas eu tenho essa e essa orientação. Então, você pode ter na sua cabeça o que você quiser, mas você não é obrigado a ser desbravador. Para ser desbravador, o desbravador é um clube. Isso significa que ele é restrito. Restrito ao quê? Restrito a quem quer fazer parte desse estilo de vida, dessa forma aqui, e você não é obrigado a ser desbravador.
Portanto, você não pode mudar essas regras. Para entrar no Clube dos Desbravadores, você tem que entrar dentro dessas regras aqui. Aí tem aqui princípios de respeito e interação, a temperança, que nós citamos ali a questão de saúde, né? Cuidado do corpo. E aqui até mesmo aquela questão dos antecedentes criminais, dizendo que ele aceita dar ali as informações dele e tudo mais. Tem um outro que eu acho que está aqui, eu acabei pulando. Eu ia comentar com o pastor agora que isso aqui é uma coisa até cabível de processo se a gente não ter assinatura, né? Que é a divulgação das fotos deles. Ia mencionar agora. E também as informações pessoais de saúde e medicamentos. Né? Por quê? Porque normalmente o clube tem ali, às vezes, um canal do clube, né? Clube no Instagram e tal, e ele coloca as fotos da gurizada e tal, e aí você já está consciente que você vai aparecer nas fotos, vai ter suas fotos divulgadas no Instagram do clube, ou seja lá quais foram os veículos. Então, esse daqui já é um regimento para o teu clube, certo? Tem aqui, por exemplo, na questão do uniforme, olha só, isso não aparece no manual do uniforme, nem no manual administrativo, mas aparece no nosso regimento da União. Nós entendemos que os piercings, joias, bijuteria, correntes, e aí vai a lista geral aí, né? Todo esse tipo de coisa não fazem parte do uniforme. Portanto, no ambiente de clube eles não podem ser usados. Não interessa que religião você tem, ou que princípios de modéstia tem ou não, mas esses daqui não pode ser usado porque já está prescrito que não faz parte do nosso uniforme. É a mesma coisa se você for para uma escola adventista. Você vai encontrar o mesmo código de ética. Ou seja, você quer participar da escola adventista, tem um uniforme, e isso aqui não faz parte do uniforme, aqui dentro não pode usar. No clube é a mesma coisa. De forma que eu ia dizer o seguinte para vocês. Aqui a gente já tem um resumo muito bem feito e muito bem revisado por advogados, muito alicerçado para ser o regimento do teu clube. Se você acha que tem alguma coisa que deve ser acrescentada, que não está aqui, você pode acrescentar? Sim, daí você vai ter que criar um documento, registrar na ata da sua igreja, do seu clube, depois da igreja local, e a igreja vai ter que revisar isso e se responsabilizar, certo? E você não pode sair criando regra do nada, isso tem que estar escrito, revisado e registrado. Meu conselho particular não invente nada além disso, porque eu acho que aqui já está bem completo. Se você for inventar alguma coisa que não está aqui, olha, justifique muito bem, porque pode ser até que você vai se complicar. E aí essa questão de regras, assim, de leis, especialmente quando a gente trabalha com adolescente, quanto menos melhor e quanto mais claro, melhor. E o pouco que tem que ter, tem que valer. Sim. Né? E, pastor, qual é a diferença disso para o regimento interno, caso ainda existe alguma coisa muito local ali que tem que ser acrescentado, mas qual a diferença disso para as tradições do clube? Você tá uma aqui que até a gente conversou já. Digamos lá, tem um clube até aqui na ENC que se chama Conquistadores de Estrelas. Vamos dizer que esse clube coloca como tradição que para ser investido em lenço normal, primeira investidura, ele precisa fazer a especialidade de estrelas. Isso é uma tradição? Eu posso considerar isso uma tradição? Sim. Eles documentam isso ou simplesmente de boca a boca? Como você sabe que tradição nunca é uma coisa muito documentada, né? No fio do bigode, como tradição fala, sempre né? é uma coisa de fio de bigode. Tradição, ela sempre tem uma certa oralidade, né? Se escreveu, vira lei, né? Sim. Entendeu? Então, tradição nunca é uma coisa muito escrita. Tradições no campo religioso, cultural, elas são coisas que elas normalmente evoluem naturalmente. Isso aqui é uma coisa sentaram, estudaram e pensaram. A tradição, normalmente, ela é forjada pela prática. Fazem alguma coisa tantas vezes, repetem inconscientemente tantas vezes alguma coisa, que aquilo ali vira uma tradição. Tradição inventada normalmente não pega. Sim. Tradição normalmente que pega é a tradição praticada. Ela surge por si mesma. Tipo assim, aqui o pessoal tem uma maneira de se cumprimentar, é o cumprimento aqui dos guris e tal. Aquilo ali, eu fui num lugar que tinha uma tradição lá, eles não aplaudiam, eles faziam assim, ó. Quem é que criou isso? Surgiu entre eles, num contexto que não podiam ali aplaudir e inventar aquele negócio ali. Sim. Entendeu? E virou uma tradição deles. Então as tradições, elas são meio naturais. Segundo que as leis, as regras, os códigos, eles servem como uma preocupação de zelo e estão preocupados em proteger o desbravador ou o clube de alguma coisa.
As tradições não têm essa preocupação de Acredito proteger. que é mais de pertencimento, As né? tradições, elas têm a ver com pertencimento, elas forjam identidades. Isso daqui protege identidades, protege a filosofia, a maneira de ser desbravador. A tradição não, a tradição ela constrói ou se constrói a partir de identidade. Então, por exemplo, por que a gente usa lenço, por exemplo? Isso é uma tradição que foi evoluindo, que a gente herdou dos escoteiros. Por que o lenço é amarelo e tal? Foi indo, daqui a pouco encontraram um significado. As cinzas do fogo do conselho, de trazer de exatamente. uma para outra, né? E aí depende, tem tradições que pegam numa região e não em outras. Por isso que cada clube, às vezes, tem a sua própria tradição que tem a ver com a sua identidade. Então, você citou ali, tem um clube que o nome dele está relacionado com estrelas. E eles agora adotaram que, poxa, nós temos que entender de estrelas. Então, todo mundo aqui, para entrar, tem que fazer um batismo, digamos assim, que é fazer a especialidade de estrelas. Ok? Entendeu? O grupo dos regionais tem uma tradição de batismo também. Quem conhece, conhece. Quem conhece, conhece. Entendeu? Então, essas tradições, ninguém chegou e determinou. Elas surgiram, foram pegando, ok? E elas vão indo. As tradições, elas são muito legais. Porque elas, se forem coisas boas, como eu disse, elas forjam uma identidade. Ó. Todos nós aqui temos isso. Todos nós fizemos isso aqui. Mas elas têm que ser uma coisa bacana, não pode ser uma coisa assim pejorativa, né? Na unidade pode ter muitas tradições. Então, por exemplo, a tradição de um grito de guerra para sair de forma. Uma tradição de uma especialidade que é típica daquela unidade, todos têm. Uma tradição... Enfim, aí vai... Eles forjam costumes, né? Os mais variados. Eu acho também que isso também tem muito a ver com a diretoria do momento também, né, pastor? Porque, por exemplo, vou citar algo seu... O Oasis, nós não tínhamos as tradições que nós temos hoje, dessas unidades com nomes engraçados. Sim. Então, isso é uma coisa que veio e eu já vi diretores replicando no clube. Sim. Não exatamente da mesma forma, mas indo lá. Por exemplo, fui no acampamento onde a unidade era Ariranha. Aí ela virou Ariranha Banguela. Aí o Albatroz é penado. Sim. E o diretor falou, não, vocês vão ter que nesse acampamento me provar que vocês têm dentes e vocês têm penas. Sim. Então, assim, é uma tradição que acabou vindo do pastor e replicando. E não foi uma coisa que eu inventei. Isso é uma coisa que surgiu naturalmente. São 16 anos que eu faço esse curso já. E foi acrescentando. A cada ano, uma coisa ia juntando. Aquelas práticas que eram refeitas mais uma vez, elas iam se tornando tradições. A gente vai vendo que dá certo. As tradições, elas têm essa característica, elas unem as pessoas. Daí você vê que dá certo. E vai tendo uma continuidade. É por isso que eu sempre digo que você pode até sugerir uma tradição, pode testar, mas não tem como forçar. As tradições, por serem um elemento de colagem do grupo, elas têm que ser muito espontâneas. Elas têm que ser espontâneas, elas têm que ser uma coisa curtida por todo mundo. Ele tem que querer aquilo ali. Sim. Entendeu? Senão não funciona. Legal. Pastor, acho que eram essas perguntas. Acabou? Olha aí que legal, hein? Então, uma próxima aí, quem sabe, se você tiver mais perguntas, vá mandando aí para os regionais, a gente reúne e faz mais um módulo aqui para responder essas perguntas e dúvidas. Minha amiga, muito obrigado aí por trazer as questões todas, que Deus abençoe seu ministério. E nós ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal.